As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3h02. Está no ar o Vida News de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 7 de junho de 2013. Hoje é Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. E é por isso que a gente está aqui mais um dia, né, Ciro Júnior? Boa tarde. Boa tarde, Luciana. É um dia importante, viu? Um dia bacana e que os verdadeiros profissionais devem ter que comemorar essa data aí. Sem dúvida nenhuma, um abraço para todos vocês que são jornalistas e que trabalham na imprensa brasileira. E eu espero que a liberdade de imprensa fique ainda no Brasil por muitos e muitos e muitos anos, hein, Ciro? Com certeza, o Brasil precisa disso. Se não fosse a imprensa, muita coisa ainda estava aí que já foi desmascarada. E ficaria escondido, ninguém ia saber de nada. Ainda bem que tem a imprensa. Tem uns que dizem, era melhor não saber. Era melhor não saber? Será? Engraçado que tem políticos que falam, né, que a imprensa descobre algumas roubalheiras deles e falam, se não fosse a imprensa faz isso. Como se a culpa fosse da imprensa, que os caras roubam, que os caras extorquem, que o pessoal fraudam, né? Não, a culpa com certeza não é da imprensa. A gente só mostra tudo aquilo que eles fazem, né, Ciro? E vamos lá, vamos mostrar mais um dia. Vamos lá, sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Vida News. Manchetes do dia. E hoje vamos começar pela manchete de Campo Largo. A manchete é boa, é de Glauco Silveira. Ex-prefeito e envolvidos em vídeo de compra de votos são ouvidos por juiz eleitoral em Campo Largo. E de Campo Largo agora voltamos a Curitiba. A manchete é de Rogério Ataíde, mas é nacional, o tema é nacional. Rogério, é com você. O grande enigma das elites. Lula cria uma controvérsia nas elites, porém ele leva uma doce vida de rico, mas elitizado, né? De rico elitizado. E de Curitiba agora, ainda na cidade, mas as informações são do esporte. Com ele, Ciro Júnior. Vamos lá, Ciro. Em noite inspirada de Alex, o Coxa vence o Fluminense e é o líder isolado do Campeonato Brasileiro. E que coisa, hein? Que jogaço do Curitiba ontem. Pra falar a verdade, Luciana, mais que jogaço do Curitiba, jogaço do Alex. O Alex fez a diferença, deu uma assistência de craque e depois do segundo gol, um golaço. Foi criticado ontem aqui, anteontem também, mas de repente fez seu gol de número 400. Isso aí, o gol número 400 é a carreira do Alex, uma carreira que ninguém pode dizer que não é vitoriosa. Estas e outras informações você vai acompanhar a partir de agora, hoje aqui no Vida News, que já está no ar. 3h06. Vida News. Tempo e temperatura. Ao longo desta sexta-feira, o ar seco segue predominando sobre grande parte do estado do Paraná. Devido ao avanço de uma massa de ar de origem polar, os ventos passam a soprar do quadrante sul, provocando também declínio das temperaturas e fazendo a sexta-feira amanhecer com sensação de frio um pouco mais intenso. No decorrer do dia, a pouca nebulosidade no céu, compensada também por o predomínio de sol, ajuda rapidamente a elevar as temperaturas, deixando a tarde com sensação térmica mais amena. Na região de Curitiba, temperaturas máximas próximas aos 21 graus. Porém, em regiões mais ao norte do estado do Paraná, chega até fazer um pouco de calor, com máximas próximas aos 27 graus. Para o fim de semana, a previsão é que esta massa de ar frio e seco siga inibindo a formação de nuvens de chuva, mantendo o tempo firme e ensolarado em todo o estado do Paraná. No início da manhã, continua fazendo frio, principalmente na região do Planalto Central, onde há inclusive condição para a formação de geadas isoladas. Porém, as tardes ficam agradáveis, com máximas que variam entre 21 e 26 graus no estado. Previsão do tempo, uma parceria Agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Tatiane Martins. E a boa notícia da previsão do tempo é que na semana que vem as temperaturas sobem um pouco e o tempo fica encoberto na segunda-feira. É a boa notícia, né, para você principalmente que quer passar o fim de semana no litoral do estado. Ciro, para quem quer ir para o litoral, tem ainda o Festival Gastronômico do Litoral. Pois é, uma boa pedida. Claro que para entrar no mar, mesmo que leve um pouquinho de temperatura, vai ser difícil. Frio, muito frio. Mas para curtir um pouquinho, ver lá as delícias e a maravilha que nossas praias, vale a pena. Nesse momento, 3h06. Vida News. Trânsito.
E as informações do trânsito. Por causa de obras, a rua Alberto Tardovski, que fica no Jardim Botânico, está com fluxo de veículos alternado na região da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. O serviço deve ser paralisado às 5h30 da tarde de hoje. Portanto, até às 5h30, trânsito bastante complicado ali na rua Alberto Tardovski, em frente à FIEP, no Jardim Botânico. 3h07. Aeroportos. O Aeroporto Internacional Afonso Pena, na Grande Curitiba, está aberto para pousos e decolagens. Hoje pela manhã, um pequeno nevoeiro. Apenas um voo foi cancelado. 11 voos domésticos estavam programados até às 7 horas da manhã e nenhum deles atrasou. Já o aeroporto Governador José Richa, em Londrina, e também o aeroporto Adalberto Mendes da Silva, de Cascavel, os dois estão abertos para pousos e decolagens e operam visualmente. O aeroporto internacional de Foz do Iguaçu ficou parcialmente fechado hoje pela manhã. Ele estava fechado para pousos e aberto para decolagens e operava por instrumentos na manhã de hoje. O aeroporto Silvio Nami Júnior, em Maringá, ficou fechado por conta também de nevoeiros. 3h08. Ouvinte Vida. E hoje eu estou perguntando para você, ouvinte Vida, o que você pensa sobre a lei da ficha limpa. No Congresso Nacional está tramitando um projeto que exige a ficha limpa de candidatos a cargos e funções no Executivo. Se esse projeto for aprovado, por exemplo, um secretário só vai poder assumir o cargo de secretário se também for ficha limpa. Não vai ser apenas agora para candidatos a governador, a prefeito ou a presidente da República. Vai valer para todas as pessoas que trabalham no Executivo. O que você pensa disso, Ciro? Olha, Luciano, eu acho difícil algum ouvinte nosso e alguém de bem ser contra esse projeto. E se for contra, vai se calar, né? Quem vai ser contra, acho que não vai emitir opinião, porque não tem cabimento alguém ser contra um projeto desses. Até gostaria de saber quem foi o deputado que fez o projeto, que é um projeto bem interessante e tem muitas cidades que os secretários iam rodar, viu, Luciano? Aliás, foi um deputado do PDT, daqui a pouquinho a gente vai ter uma matéria completa sobre esse assunto aqui. Vai trazer todas as informações a Larissa Bortoni, direto de Brasília, Ciro. Exatamente porque realmente é um projeto muito importante e que deveria ser aplicado também em todos os municípios brasileiros. Você que é vereador aí no município do Paraná, pense, coloque sua cabeça no lugar e pense se não seria interessante você fazer a mesma coisa aí para o Legislativo e também para o Executivo. É importante que todas as pessoas que tenham cargos públicos e trabalhem em prol da população. Bom, você ouvinte Vida pode participar com a gente, pode dizer o que pensa sobre esse projeto. Ligue para cá, 3029-9290, o Torpedinho é o 9229-1359 ou você pode participar também pelas redes sociais. 3h10. Vida News. Giro de reportagem. E vamos girando nossa reportagem, vamos começar em Campo Largo. Quem traz as informações é Glauco Silveira. Olha só, a informação é importante, é de um processo, na verdade, que está em andamento em Campo Largo e que coloca em xeque políticos de Campo Largo que teriam feito o quê? Compra de votos. Traga as informações, Glauco, boa tarde. Boa tarde, ouvintes do Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a toda a equipe. O juiz eleitoral Eduardo Novak ouviu nesta terça, dia 4, os réus envolvidos em 3 processos eleitorais referentes a vídeos publicados na internet no ano passado, que mostram compra de votos, além de apoio a candidatos utilizando a estrutura da Prefeitura Municipal para negociações. Os processos investigam a captação ilícita de sufrágio, além de abuso de autoridade, de poder econômico e de poder político durante as últimas eleições. A audiência teve início às 14h30 e aconteceu no Fórum Eleitoral da cidade. Foram colhidos os depoimentos pessoais do ex-prefeito Edson Darley Basso, do candidato a prefeito apoiado por Basso, Udo Schmidt Neto, do candidato a vice-prefeito Mário Luiz Andreassa e do candidato a vereador José Antônio Lopes dos Santos, mais conhecido como Batata. Também foram ouvidos os ex-secretários Cristiane Barbosa Pianaro Chemin e Mário Rogiski.
Ex-prefeito e demais acusados podem ser considerados inelegíveis por até 8 anos. Os 3 processos terão novas audiências, nas quais serão ouvidas testemunhas. Vida News, a informação que chega na cidade de Campo Largo com Glauco Silveira. E por falar sobre esse assunto, Glauco Silveira, é importante que em Campo Largo alguma coisa está sendo feita, mas a gente vê compra de votos em vários municípios paranaenses e nada, absolutamente nada tem sido feito. Aliás, Ciro Júnior, em Pontal do Paraná a gente viu prisão em flagrante de candidatos a vereador, alguns se tornaram vereadores e nada foi feito. Pois é, engraçado. Será que arquivaram o caso? É uma boa pergunta, Ciro, porque se foi pego em flagrante, como pode abafar o caso? Como a pessoa continua no cargo? São perguntas que ficam aí no ar para a nossa justiça responder, o nosso Ministério Público responder. Pois é, realmente, se é que chegou ao Ministério Público esses casos, né? Que às vezes chegaram, a polícia prendeu, chegou lá e já soltaram depois que acabou a apuração, né? O que não poderia ter acontecido. Jamais poderia ter acontecido. Jamais. Nesse caso de compra de votos, a pessoa tem que ser levada até uma delegacia, como aconteceu com um candidato lá do PDT que não se elegeu, o Enio da Rosa, e que acabou sendo levado à delegacia por suspeita de compra de voto. Ele foi para a delegacia porque ele não tinha condições de se eleger, mas quem se elegeu não foi. Ou será que foi? Se foi? Na época por que não tem processo? E não tem processo. Eu lembro que ela foi mesmo, todo mundo comentou que ela ficou presa até até as 5 horas da tarde. Dos votos do pleito, e depois foi liberada. E eu até queria ver se tem algum BO, alguma coisa sobre esse assunto. Vamos levantar. Eu acho que a gente tem que levantar. Vamos fazer isso, Ciro Júnior. Segunda-feira, ligando lá para a delegacia, vamos ver se a gente consegue levantar essa situação. Como é que está a situação dessa pessoa que hoje tem cargo lá na Câmara Municipal? É vereador ou vereadora, não quero dizer o nome aqui enquanto a gente não levantar o processo, mas é vereador ou vereadora eleito ou eleita em Pontal do Paraná. 3h14. E um bebê morreu aqui na cidade de Curitiba, vítima de gripe A. Quem traz os detalhes é Ciro Júnior. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou a primeira morte por gripe A neste ano em Curitiba. É de um bebê de apenas 6 meses que estava hospitalizado e morreu nesse dia 31 de maio. A criança não tinha sido vacinada porque não fazia parte dos grupos considerados prioritários. Desde o início do ano, o centro registrou 266 casos de doenças respiratórias graves. No total, são 4 casos de gripe e 2 pelo vírus H1N1. De Curitiba, Ciro Júnior para o Vida News. E ainda como informação importante, o juiz da 2ª Vara de Fazenda Pública de Londrina, Emil Gonçalves, excluiu o nome do ex-prefeito Barbosa Neto, do PDT, da ação protocolada após a Operação Antisepsia, realizada em 2011 pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Na ação, os réus eram acusados por improbidade administrativa e também desvio de recursos públicos da área de saúde. Conforme o advogado, o juiz considerou que o Ministério Público não apresentou provas suficientes sobre o suposto envolvimento do ex-prefeito Barbosa Neto no esquema. Os demais continuam sendo, sim, investigados e denunciados e respondem processo no município. E vamos girando a reportagem. Vamos agora até Brasília. O STF suspendeu a votação sobre restrições a novos partidos. Vamos lá, quem traz as informações é Alexandra Fiori. O Supremo Tribunal Federal iniciou na sessão plenária desta quarta-feira o julgamento do mandado de segurança ajuizado pelo senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal. O parlamentar pede o arquivamento do projeto de lei que cria restrições para a criação de novos partidos políticos. A sessão foi suspensa. Na ação, o senador afirma que o projeto foi forjado para restringir direitos fundamentais de grupos políticos minoritários. O projeto impede que parlamentares que mudem de partido no meio do mandato transfiram para a nova agremiação parte do fundo partidário e do tempo de propaganda em rádio e TV. O andamento da proposta no Congresso foi suspenso no final de abril pelo ministro relator Gilmar Mendes, por meio de uma liminar. Na sessão desta quarta-feira, fizeram sustentação oral os advogados do senador Rodrigo Hollenberg, Pedro Taques e do deputado federal Carlos Sampaio. A vice-procuradora-geral da República, Débora Duprá, que substituiu o procurador-geral Roberto Gurgel, se pronunciou pelo não conhecimento do mandado de segurança, sendo contrária ao parecer de Gurgel. A posição que ora adoto é no sentido do não conhecimento do mandado de segurança, porque não há nenhuma razão que justifique o controle desse projeto na fase em que ele se encontra.
Para Débora Duprá, a suspensão do projeto durante a discussão seria um perigoso precedente. O tema deve voltar à pauta do Supremo nesta quinta-feira. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Aliás, essa informação é bastante importante por vários aspectos. Um deles é como imaginar que você tem que deixar livre o senador, o deputado, o político, livre, totalmente livre, para escolher um novo partido. E esse partido sempre tem que ser um partido que está iniciando. Você sabe que, na realidade, é exatamente por isso que nós temos essa prática dos novos partidos, cada vez mais novos partidos sendo aceitos no Brasil. Não tem nenhum outro motivo, não é liberdade, não. Isso não passa de um discurso, na realidade. O que está por trás disso é a vontade de se continuar fazendo exatamente a mesma coisa, ou seja, infidelidade partidária. Infelizmente, é isso. E voltamos a Curitiba. No giro de reportagem fomos a Campo Largo, Curitiba, Brasília e agora voltamos a Curitiba. Temos também aqui já na linha com a gente o Leonardo Henrique. Leonardo, você está me ouvindo, Léo? Oi, Lu, tudo bem? Oh, que bom falar com você. O Léo, que está sempre com a gente aqui no Vida News, fazendo a operação da mesa e também comentando. Hoje ele está em São Paulo. Boa tarde, Léo. Como é que está a visita à Rádio Vida? Oi, Lu, tudo beleza? Tudo bem? Eu tô ouvindo você muito mal, vou pedir para que o Ciro me plugue aí para eu conseguir te ouvir direito, mas tudo bem, eu falo ao vivo direto aqui da Vida FM de São Paulo, 96.5, a matriz da nossa rede. Muitas conversas legais nessa tarde aqui, trocando muitas experiências e também conversando aqui com a Bianca Palharim, todo o pessoal da Vida FM SAT e o pessoal da Vida FM de São Paulo. Amanhã, Lu, a cidade aqui de São Paulo vai receber um grande evento chamado Canto pela Vida. Você, ouvinte da Vida FM Curitiba, acompanha as chamadas do Canto pela Vida e uma intensidade gigante aí do interesse do pessoal para poder participar desse evento. Tá muito legal, muito bacana o clima e a expectativa amanhã é para 300 mil pessoas na Praça da Luz. Imagina! 300 mil pessoas? 300 mil pessoas, uma organização fantástica, mais de 11 artistas no segmento gospel em nível nacional. Fantástico, realmente, o Canto pela Vida. E como é que está aí a situação interna nessa expectativa de um dia antes do Canto pela Vida? Olha, correria imensa, Lu. Eu cheguei ontem de manhã aqui e já estava uma correria danada, o pessoal preparando tudo, organizando todas as situações, né, para o evento. E hoje continua, todo mundo aqui unido e trabalhando sem parar. É uma produção muito legal, muito interessante e eu estou aprendendo bastante aqui. Caravanas de vários lugares do Brasil? Léo, tá na escuta? A gente perdeu o contato com o Léo, mas você ficou sabendo de tudo já, a expectativa do Canto pela Vida em São Paulo. Aliás, uma organização que foi aqui nossa, foi da nossa rádio, a Rádio Vida, lá de São Paulo, com a Bianca Panglarim e toda a equipe da Rádio Vida. Portanto, as informações trazidas aqui em primeira mão pelo Léo, né, Ciro? Sempre trazendo todos os detalhes daquilo que está acontecendo internamente até na Rádio Vida e no mundo gospel. Pois é, Luciana, a Rádio Vida, muitas vezes algumas pessoas podem não saber, mas é uma potência, ela está no Brasil inteiro, centenas de milhares de pessoas estão acompanhando, aqui em Curitiba também não é diferente, a audiência maciça em todos os horários, inclusive aqui no programa Vida News, como nas outras 23 horas também da programação gospel que nós temos, e olha, 300 mil pessoas num evento da Rádio Vida, fantástico, fenomenal. Fantástico. Eu imagino mesmo a correria da Bianca, do Léo, que está dando um suporte muito grande para eles, deve estar maravilhoso, deve estar bem legal mesmo. Pois é, e de São Paulo agora voltamos a Curitiba, a informação das caminhadas da natureza que vão ser feitas neste fim de semana em 4 locais do Paraná. Acompanhe os detalhes com Jefferson Nunes. Neste fim de semana acontecem 4 caminhadas na natureza. O primeiro trajeto será neste sábado em Pontal do Paraná, litoral do estado. Os outros 3 serão realizados neste domingo em Paysandu, região norte, Marechal Cândido Rondon, no oeste, e Tibagi, nos Campos Gerais. Desenvolvido pelo Instituto Emater Paraná, o projeto acontece desde 2005 e tem os percursos organizados em parceria com as prefeituras, comunidades, associações de agricultores familiares e outras instituições. Com o objetivo de incentivar o comércio local e dar visibilidade para as propriedades de agricultura familiar pelo turismo, as caminhadas na natureza vêm crescendo a cada ano. No ano passado, foram 69 caminhadas e neste ano já foram 32 percursos diferentes, com previsão para mais 51.
Os interessados em participar dos circuitos podem acessar mais informações no site da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, que é o www.agricultura.pr.gov.br. Jefferson Nunes com informações da Agência de Notícias do Paraná. Neste momento, 3h22, 3h22, e equipes da Sanepar estão trabalhando na recuperação da adutora que rompeu na rede de distribuição de água de Curitiba. A obra poderá interromper o fornecimento nos bairros Santa Cândida, Boa Vista, Bacaxeri, Solar, Atuba e Tingui durante todo o dia de hoje. A normalização do abastecimento deve ocorrer apenas no decorrer da noite. E hoje eu estou perguntando para você, ouvinte, vida, o que você pensa sobre o projeto que exige ficha limpa de candidatos a cargos e funções no Executivo. Você pode participar com a gente pelo telefone 3029-9290 ou então pelas redes sociais. Também tem o torpedinho, 9229-1359. O Rafael Lenze, nosso ouvinte, um abraço, Rafael, ele diz o seguinte: ficha limpa, o povo quer. Se isso resolve, difícil saber. Queremos transparência, pessoas de caráter nos representando, é o que pensa o Rafael Lenze. Realmente, Rafael, e tá difícil a gente ter realmente certeza de que os nossos representantes são pessoas de caráter. O Rafael Zanella, participando com a gente, diz o seguinte: isso deveria ser regra para cargos públicos de qualquer escalão ou poder. Foi isso que a gente acabou de falar aqui até, né, Ciro? Que deveria ser regra geral. Todos os secretários, diretores de autarquias, todo mundo teria que ter, no mínimo, ficha limpa. Com certeza, pelo menos já estão dando o primeiro passo, né, Luciano? Estão dando o primeiro passo lá em cima e tomara, que nem você comentou, que os vereadores, tudo começa também aqui nos nossos estados, também a ter esses projetos, essas ideias que só visam a dar uma credibilidade maior para o trabalho próprio deles, né? É verdade. Só vai melhorar, né? Só Exatamente. tenderia a melhorar. Quem quer melhorar, votaria a favor desse projeto. Eu quero ver o que vai acontecer lá em Brasília, viu, Ciro? Vamos ver se eles vão ou não votar a favor do projeto. Se for voto secreto, tudo pode acontecer. Se for voto secreto, caiu a casa. Pior é que é. Neste momento, 3h24, intervalo. Daqui a pouquinho você tem mais informações aqui no Vida News. Vida News volta já. Apresentação Luciana Pombo. Direção-geral Luiz Fernando Mussi. Vida News. Trânsito. Até às 5 horas da tarde, para a implantação de faixa elevado, sentido Seminário, da Avenida 7 de Setembro, está bloqueado entre as ruas Coronel Dulcídio e Alferes Ângelo Sampaio, no Batel. O desvio está sendo feito pela rua Coronel Dulcídio. Agentes da CETRAN e placas de sinalização estão orientando o trânsito nestes locais. Mas muito cuidado. Ciro, você quer falar? Eu quero sim, Luciana. Hoje pela manhã eu estava vindo de Campo Largo para aqui, para Curitiba, a BR-277, um caminhão tombou anteontem à noite e até hoje de manhã estava lá ainda, estava um trânsito muito complicado. Absurdo. Aliás, 2 dias seguidos de trânsito. O caminhão também era complicado, era gigante. Se tinha algum ouvinte nosso dizendo que o caminhão já foi retirado, não, podiam ligar pra gente aqui. Mas até meio-dia de hoje, o caminhão ainda estava tombado ali na BR-277 entre Curitiba e Campo Largo. E as filas que se formavam, principalmente no sentido Curitiba-Campo Largo, eram absurdas. Aliás, até no sentido contrário, muitas pessoas freavam, o que fazia com que a possibilidade de acidente fosse muito maior, né, Ciro? E eu não entendo, é curiosidade, porque o caminhão não está fechando a rodovia, no caso. Mas o pessoal quer frear, porque a cena tudo bem inusitada, não se vê todo dia uma coisa dessa. Mas a lentidão é gigante, fica mais de 1 hora em horário de pico, então deve ficar 2 horas. O Glauco Silveira comentou ontem com a gente que ele ficou 2 horas na BR-277, que ele mora em Balsa Nova, ficou só naquela fila ali por causa do caminhão tombado. Imagina, 2 horas no trânsito por causa de um caminhão que não foi tombado na pista, estava tombado, na verdade, no canteiro. No canteiro, entre a pista, ele tombou na pista de cima, que era mais elevado, e caiu, ficou no canteiro, mas ficou bem perto da pista de baixo. A sorte, na realidade, é que ele não atingiu a pista de baixo. Imagine como seria o acidente se Imagina o susto dos carros que estavam passando por aí na hora que o caminhão tombou. Deus livre. Né? Imagina você passando no trânsito naquele momento. É melhor não pensar mesmo. Neste momento, 3h27, 3h27. E eu gostaria de agradecer aqui a presença da Silvia Lucina, nossa ouvinte, que está acompanhando hoje ao vivo também nossa programação. Silvia, um abraço para você. Inclusive, Luciana, ganhamos almoço. Hoje eu trouxe empadão de frango pra gente aqui. E que delícia, viu, Léo? Você perdeu, Léo. Você que tá aí em São Paulo, hoje você perdeu o empadão de frango da Silvia Lucina. Mas, Léo, não se preocupe, eu vou tirar uma foto e postar no meu Facebook ali pra você ficar com vontade. Ótima ideia, viu, Ciro?
E vamos a mais um giro de reportagem. Vamos lá, 3h27. Vida News. Giro de reportagem. Engenheiros da Sanepar fizeram uma greve. Aliás, estão ainda em greve a partir de hoje em todo o estado do Paraná. Quem traz os detalhes é Ciro Júnior. Engenheiros da Sanepar entraram em greve nesta sexta-feira em todo o Paraná. Em Curitiba, cerca de 70 dos 200 trabalhadores paralisaram as atividades. As cidades de Cascavel, Maringá, Francisco Beltrão e Ponta Grossa também aderiram à mobilização. A Sanepar disse ainda que é uma das poucas empresas de saneamento ambiental do país que cumpre a lei que estabelece piso de 9 salários mínimos para os profissionais da categoria e que a diretoria da empresa continua aberta às negociações. De Curitiba, Ciro Júnior para o Vida News. Tem mais uma informação: acusado de estrangular até a morte a companheira de 20 anos e violentar a cunhada, que era menor de idade, era adolescente, na cidade de Araucária, aqui na região metropolitana de Curitiba, Wellington Zarochinski, conhecido como Eto, 24 anos, foi preso em Videira, Santa Catarina. A Justiça de Araucária já havia determinado a prisão temporária dele, que estava foragido. Wellington foi encaminhado à unidade prisional avançada de Videira, onde fica preso à disposição da Justiça e aguardando transferência para o estado do Paraná. 3h29 e agora sim, vamos acompanhar essa matéria da ficha limpa, Ciro. A matéria da Larissa Bortoni. O projeto, então, exige ficha limpa de candidatos a cargos e funções no Executivo. Projeto que está tramitando no Congresso Nacional. Vamos lá, Larissa, é com você. O projeto do senador Pedro Simon estabelece uma série de vedações para a nomeação a ministros de Estado ou a cargos equivalentes. Entre elas, a perda de cargo ou mandato por desrespeito à Constituição Federal ou às Constituições estaduais, leis orgânicas dos municípios e do Distrito Federal. Também está proibido de tomar posse quem renuncia a mandatos eletivos para não ser cassado e quem for condenado à suspensão dos direitos políticos. O senador do PMDB do Rio Grande do Sul disse ter esperado que partisse do governo federal a iniciativa de apresentar esse projeto. Mas como isso não aconteceu, decidiu fazê-lo. Cansado de esperar pelo Executivo. Não sei qual a decisão, o pensamento da presidente. Não vi falar de que ela não tenha aceito, que ela tenha arquivado. Mas também não vi falar de alguma palavra positiva, incentivadora por parte de Sua Excelência. Por isso, decidi entrar com o projeto de lei no Senado Federal, para que os ditames da ficha limpa se tornem um argumento regular, ordinário, para o exercício da vida pública. O senador Pedro Simon disse ainda que, se a proposta virar lei, serão afetados mais de 27.200 cargos do Poder Executivo. O projeto será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Senado, Larissa Bortoni. Na Comissão de Constituição e Justiça vai passar, mas eu espero que o senador consiga realmente o apoio da presidente Dilma Rousseff a este projeto tão importante para a lisura do Brasil. E por falar em presidente, Curitiba vai sediar na semana que vem o seminário Decênio que Mudou o Brasil. A presidente Dilma Rousseff e também o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vão estar presentes. É em comemoração aos 10 anos de governo, segundo eles, democrático e popular no Brasil. O evento vai ser realizado no Expo Trade de Pinhais, a partir das 6h30 da tarde. Vai contar com a presença, logicamente, de vários ministros do governo federal. Neste momento, 3h31. Vamos agora a informações com Rogério Ataíde, de Curitiba, mas as informações são nacionais. Rogério, é com você. A elite brasileira é acusada todo santo dia, Luciana Pombo, pelo ex-presidente Lula de ser a inimiga número 1. Que elite que é essa que ele quer dizer? Uma espécie de mistura da saúva com as 10 pragas do Egito e culpada direta por tudo que já aconteceu, acontece e vai acontecer de ruim neste país. É possível até que tenha razão, pois se há alguma coisa acima de qualquer discussão, é a inépcia, a ignorância e a devastadora compulsão por ganhar dinheiro do erário público que inspiram há 500 anos, inclusive os últimos 10 anos e meio, a conduta de quem manda no país dentro e fora do governo, Luciana Pombo e Luiz Fernando Mussi e toda a equipe do Vida News.
Acontece que o problema é que jamais se soube exatamente quem é a elite que faz a desgraça do Brasil. Seria indispensável, ei Lula, conte para nós quem é essa elite. Sabendo-se quem é a elite, ela poderia ser eliminada como uma febre amarela e tudo estaria resolvido. Mas continuamos não sabendo, porque Lula e o PT não contam. Nos palanques eles falam do pecado, mas não falam dos pecadores. Uma doce vita de rico. Presta atenção. Lula saiu do povo, do meio do povo, e não voltou mais. Ele anda com bilionários, exige jato particular para ir às suas conferências e exige o Johnny Walker rótulo azul no cardápio de bordo. Brasil, quem não age não é. Rogério Ataíde para o programa Vida News. Valeu, Rogério, obrigada pelas informações. E o Glauco Silveira está trazendo aqui alguns detalhes com relação a esse acidente, Ciro Júnior, que ocorreu na 277. Segundo ele, uma Scania carregada de cimento acabou caindo de um barranco por volta das 7h20 da noite de quarta-feira. Foi exatamente no horário que a gente passou por ali, no quilômetro 111 da BR-277, região do Jardim Rondinha, em Campo Largo. Segundo o caminhoneiro Bruno Ribas de Oliveira, de 23 anos, o acidente ocorreu quando um veículo pequeno entrou na frente dele e, para não bater, ele optou por jogar o caminhão pesado para a esquerda e acabou despencando de uma altura de aproximadamente 15 metros entre as pistas. Ele não tem mais informações, disse apenas de que estava demorando para que fosse retirado o caminhão, porque teria que esperar a Itambé. E a Itambé também ajudaria nessa remoção. Então, Luciana, aquilo que a gente falou, liguei agora para o Rodonorte ali, mas lá tá complicado, o 0800 deles, ninguém atende. Ninguém atende? Como é que pode um 0800 que ninguém atende, hein, Ciro? São coisas que acontecem no Brasil, né? Que eles estão cobrando tão barato o pedágio que eles não devem ter dinheiro para fazer um 0800 mais eficiente. Mas falando sério, Luciana, um caminhão de cimento, eu não sabia que era um caminhão de cimento, sabia que era um caminhão muito grande, muito pesado para ter feito aquele estrago todo. Mas aquilo, se tiver algum ouvinte ouvindo a gente antes, eu consegui falar com o Rodonorte e falar se já tiraram o caminhão ou não, porque a gente vai voltar por ali também, né? É verdade, a gente já tá pensando como é que vai ser no retorno pra Balsa Nova hoje, hein, Ciro Júnior? Será que a gente vai enfrentar essa fila toda de novo, mais um dia? Espero que não, né? Mas também tem uma coisa, 3 dias pra tirar um caminhão também tá demais. É um exagero. Demais. Tudo bem que a gente no mínimo, incompetência, desculpe. Que a gente sabe que tem cimento e também tem que fazer toda a verificação mesmo, mas 3 dias é demais. Bom, e finalmente o Tribunal de Contas do Paraná oficializou a aposentadoria do conselheiro Hermas Brandão, que completou 70 anos e vai deixar o cargo. O processo de aposentadoria foi relatado pelo Fernando Guimarães, que foi presidente do Tribunal de Contas. Um abraço a você, Fernando Guimarães. Ele diz que escuta sempre também o Vida News. Passada essa etapa, a vaga deixada pelo ex-deputado estadual abre a disputa pelo cargo entre os atuais legisladores. O prazo deve ser aberto no dia 14 desse mês, quando o Tribunal de Contas fizer a comunicação à Assembleia Legislativa. Na casa, os interessados na vaga terão 5 dias para se candidatar. Mas nós já sabemos que tem 2 candidatos já, Ciro. Quais seriam? Plauto Miró Guimarães, do DEM, e Fábio Camargo, do PTB. Opa, maravilha, boa sorte para eles, então. E as especulações, Ciro, dão conta de que Hermas Brandão pode ser o candidato a vice-governador junto com Roberto Requião numa chapa nas eleições do ano que vem. É mesmo? Por isso ele estaria saindo do Tribunal de Contas. Que coisa, o Requião vai ser candidato de novo, então? Ele quer ser. Agora, se vai ser, aí é uma longa história, porque o PMDB está dividido. Hoje, o PMDB está com Beto Richa, que é governador do estado. E Roberto Requião faz oposição ao Beto Richa. Então, vamos ver se ele vai conseguir vencer. A força política do Requião dentro de casa ali, né? Bom, já perdeu muito a força política, e é verdade, porque ele foi afastado da presidência do partido estadual e foi afastado da presidência municipal do partido. Mas sabe, Luciano, agora falando sério, eu acho legal que o Requião seja candidato, sim, a governador, que está muito polarizado entre a Gleice e o Beto Richa num possível reeleição. E o Requião ali também, como candidato, ia ser legal, viu? Quanto mais candidato, daria assim, um debate interessante, sem dúvida nenhuma. Daria né? um debate muito
bom, sem E lembrando dúvida. que o Requião estava na última campanha, estava apoiando a Dilma, né? Então, Estava apoiando a Dilma Rousseff. e agora vai verdade. ser contra o PT. Vai ser legal de ver. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver. Talvez em nível nacional ele ainda vá apoiar a Dilma Rousseff, porque o PMDB vai fechar com o PT. Mas no Paraná a situação vai ser diferente. Mas como ficaria? Vai ser Ele não outra. poderia bater, então, que para bater na Gleice... Na teria que bater presidente não também na teria, não presidenta, né? teria como. Pois é, Ele ia ser teria uma que campanha achar light. Ele ia bater no Beto Richa alternativas, digamos assim, de como bater, em quem bater e como bater. Teria que ser aqueles candidatos nanicos lá para bater na Dilma, né? Vai acabar acontecendo uma composição na minha avaliação, só não sei para qual dos lados. Não sei se o PMDB vai pular para o barco do PSDB ou para o barco do PT. Hoje está no barco do PSDB. Mas o Requião ainda vai fazer as suas manobras. Você lá. acha que o Requião vai tomar conta? Eu ainda Vamos acho que ver, sim. vamos ver o que vai acontecer. O Orlando Pessutti disse também que é candidato, vamos ver. A Paula de Castro agora, no giro de reportagem, traz mais informações. O Ministério da Saúde começa a vacinação contra a paralisia infantil nas crianças. Amanhã, então, todo mundo, todos os pais, você que está ouvindo, que tem crianças até 5 anos, não esqueça, tem que levar seu filho para vacinar. Acompanhe mais informações com Paula de Castro. Começa neste sábado a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 12 milhões de crianças entre 6 meses e 5 anos. Nesta campanha, os pequenos vão tomar as gotinhas de reforço contra a polio. É importante que os pais levem o cartão de vacinação das crianças para verificar se as vacinas estão em dia. Este ano serão distribuídas mais de 19 milhões de doses de vacina oral nos 115 mil postos abertos para imunização. Para isso, foram investidos mais de 32 milhões de reais. No ano passado, a campanha contra a paralisia infantil atingiu 99% do público-alvo, quando foram vacinadas mais de 14 milhões de crianças. A campanha deste ano vai até o dia 21 de junho. Ao vivo de Brasília, Paula de Castro. Pois é, Ciro Júnior. Pois é, Luciano, o Brasil tem muitos problemas, todo mundo sabe disso, é um país de terceiro mundo em vários setores, mas nessas campanhas contra a paralisia infantil, para mim, é primeiro mundo, Luciano. É verdade. Tá desde 89 que não tem um caso de paralisia infantil no Brasil. O Brasil tá fazendo campanhas, todo ano tem campanhas assim, e que tá abrangendo muita gente, tá cobrindo essas crianças contra a paralisia infantil. Olha, a gente critica muita coisa, mas quando é para elogiar, também tem que elogiar. Agora, eu tenho que bater agora também na saúde, já que a gente falou de saúde. Um lado é o Brasil fazendo esse tipo de campanha, certíssimo você. O Brasil está de parabéns na campanha contra a poliomielite. Mas essa história de morrer um bebê aqui em Curitiba por gripe A, por quê? Vamos lá, vamos lembrar o porquê. Porque não estava no grupo de risco, é um absurdo. Então, assim, tem algumas coisas que precisam ser revistas urgentemente na saúde brasileira. E essa é uma dessas coisas. Esse projeto de lei que vai obrigar, ainda não foi aprovado, que vai obrigar todo mundo, obrigar não, né, mas disponibilizar as vacinas para todas as idades. Uma ação judicial, A partir do ano que vem, se passar e tomar que passe, vai ser excelente, vai corrigir esse tipo de absurdo. É verdade. Neste momento, 3 horas 40 minutos, 3h40, e está preso em Piraquara, aqui na região metropolitana de Curitiba, um homem de 33 anos, acusado de abusar sexualmente de uma criança de apenas 2. O suspeito filmou toda a ação com o celular. Pode isso? A imagem foi descoberta pela mulher dele, que procurou a polícia. O homem foi intimado a prestar depoimento, negou as acusações e foi liberado por falta de flagrante e provas suficientes, já que o rosto dele não aparece nas imagens. Após sair da delegacia, policiais passaram a monitorá-lo para evitar uma possível fuga. O crime teria ocorrido há cerca de 30 dias. A polícia afirma ter certeza de que o homem preso é realmente o que aparece nas filmagens por conta de características apresentadas no vídeo. O delegado diz que o abuso sexual ocorreu mais de uma vez. A criança deve passar agora por exames para verificar possíveis traumas físicos e psicológicos. Ainda de acordo com a polícia, em 2008, o homem foi denunciado acusado de abusar de outra criança. Pois é, coisas absurdas que estão acontecendo, infelizmente, cada vez mais no estado do Paraná. 3h41. Vida News. Esportes. Vamos falar de esporte, Ciro Júnior. Vamos começar com o Curitiba, né? Vou começar então com o líder do Campeonato Brasileiro, Luciana. Que coisa! Como é que pode? A gente já imaginava que isso fosse ocorrer? Não, né? Eu não pensava. O mais fanático torcedor do Curitiba imaginaria. Eles podem dizer até que, o Curitiba tá com um timaço, e tá um time bom mesmo, não dá pra negar. Não dá pra negar. Mas olha, pra terminar, e vai terminar Teria que ser muito otimista pra pensar uma coisa dessa. Que domingo o Curitiba enfrenta o Náutico, certo? E vai ganhar do Náutico no Couto Pereira. Vai ganhar, vai continuar líder. E vai terminar essa pausa da Copa das Confederações,
vai terminar em primeiro lugar. Isso para fazer a intertemporada é muito bom. É muito bom, dá uma tranquilidade e até um orgulho. O torcedor curitibano, o Coxa Branca, fica orgulhoso do time que tem, dessas campanhas que está fazendo. E como é que foi o jogo ontem, Ciro? Olha, Luciano, o Curitiba não se ouve tão bem assim como pode parecer. O Fluminense chutou muito mais bolas pro gol que o Curitiba. O Fluminense teve 55% de posse de bola contra 45% do Curitiba, mas o Fluminense não tinha o Alex, Luciano. O Alex, ontem eu critiquei o Alex porque não estava jogando bem no Campeonato Brasileiro, não estava mesmo. Mas ontem, o Alex que a gente viu em campo é aquele Alex do Fenerbahçe, é o Alex do Cruzeiro, é o Alex do Curitiba, é o Alex que todo o torcedor Coxa Branca quer ver. O primeiro gol do Curitiba... É o ídolo do Coxa voltando. A gente falou muito do Paulo Baier ontem, o Alex é o Paulo Baier do Coxa, o Paulo Baier é o Alex do Atlético. O Alex, quando ele tá em campo e tá inspirado, não tem um time para bater o Curitiba, principalmente do Couto Pereira. O primeiro gol do Curitiba foi uma assistência que lembrou o Zico, sem nenhum exagero, e falar que você sabe que eu sou Você sempre foi fã do Zico, eu lembro. Quando eu era criança, eu tinha a camisa do Zico. Era eu, o Falcão e ele o Zico, era uma coisa, né? Exatamente. E o que o Alex, o primeiro gol, que o Robinho não jogou nada o jogo inteiro, ele ganhou a bola ali de açúcar, com afeto, como diriam os antigos, e fez o primeiro gol no Ricardo Berna. E o Curitiba parou. O Fluminense logo em seguida com um escanteio fez o gol do Carlinhos. E no segundo tempo, o gol que o Alex fez, estava 40 e poucos no segundo tempo, 41 se não me engano, o Alex pegou a bola intermediária e bateu um canhão no gol. Um canhão que o Berna, muita gente falou que ele falhou, eu não concordei que ele falhou. Foi um chute no meio do gol, é verdade, mas foi uma velocidade com uma precisão tão grande que o goleiro não tinha, talvez o Diego Cavalieri pegasse, porque aquele lá é um goleiro de seleção, mas o goleiro reserva, o Berna, não tinha o que fazer no lance, Luciano, e simplesmente não conseguiu pegar, 2-1 pro Curitiba. A torcida do Coxa fez aquela festa que foi bonita de ver, nas ruas, o buzinaço. Olha, o Curitiba vai terminar essa primeira fase do Campeonato Brasileiro em primeiro lugar. O Curitiba agora, deixa eu pegar aqui a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Curitiba, então, está com 8 pontos na primeira colocação. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 times com 7 pontos. E o Atlético está em 12º com 5. Ou seja, o Atlético em 12º está apenas uma vitória do Curitiba, que é o líder. Na verdade, está tudo embolado. Está muito embolado o Campeonato Brasileiro. A Portuguesa, que é o primeiro na zona de rebaixamento, tem 2 pontos também, que é uma vitória para o Atlético Paranaense. Ou seja, está tudo embolado ainda. Essa rodada do final de semana promete. O Curitiba vai pegar o Náutico em casa. E no futebol está muito corrido. Já estão à venda os ingressos e com uma promoção bem legal da diretoria do Curitiba. O marketing do Curitiba sempre fazendo promoções. O rapaz que levar a sua namorada... Aliás, Curitiba está de parabéns no marketing, viu? Tá assim. O rapaz que for levar a namorada no jogo, ou a namorada que for levar o seu namorado, sua esposa, pro jogo, ganha um ingresso de graça. Ou seja, você compra um ingresso e leva 2. Que beleza! Muito legal essa promoção. E a previsão da torcida, da diretoria do Curitiba, é 30 mil pessoas com essa promoção. Encher a casa. Encher a casa. Daí o Náutico não vai nem ver a cor da bola, Luciano. E, sinceramente, o Náutico não vai ver a cor da bola. O Curitiba vai chegar lá, se quiser meu palpite, já 3-0 pro Coxa. 3-0 pro Coxa, deixa eu anotar aqui. Eu acertei o placar de ontem, você, né? E o Mauro Miller. Aliás, o Mauro Miller disse que não tinha bola de cristal, mas teve. Teve. Foi um jogão, o jogo Fluminense e Curitiba. Ontem o Fluminense tem um bom time, o Curitiba ganhou do Fluminense e foi legal. E sabia, Luciano, um detalhe curioso? É a primeira vez, desde a época dos pontos corridos, que o Curitiba termina uma rodada em primeiro lugar? É mesmo? É a primeira vez desde 2002 que o Curitiba não termina uma rodada em primeiro lugar. Ou seja, é um momento também histórico pro Verdão. 3-0, deixa eu anotar aqui, Ciro Júnior, antes que eu esqueça, eu vou apostar no 3-1 para que o Náutico faça pelo menos um gol de honra. Para não ficar tão feio pra eles, não ficar tão feio. O Glauco Silveira diz o seguinte, tudo bem que são líderes, mas espera aí, comemorar como se fosse título não tem sentido. Nunca na história desse país viu uma coisa dessas. Mas se fosse o Atlético terminando em primeiro lugar, ele também estaria comemorando, né? Mas isso é o torcedor, né? Esse é o torcedor, legal. Não tem como. Não tem como. Só para complementar, então o Náutico está em 15º lugar no Campeonato Brasileiro com 4 pontos e o jogo é no Couto Pereira, domingo às 18h30. Vamos falar então agora do Atlético. Então, Luciano, o Atlético ainda está tranquilo agora, depois dessa vitória muito bonita contra a Ponte Preta, 4-3, para mim o melhor jogo do Campeonato Brasileiro até agora. O Drubsky também vai segurar a escalação, deu certo, né, contra a Ponte Preta, porque não repetir o que ele vai fazer. O Drubsky já tá um time praticamente formado, com o Everton no gol, o Jonas, o Léo tá machucado, você sabe, vai jogar o Jonas, Manuel, Kleberson e o Pedro Botelho. Pedro Botelho, que eu sempre critiquei, fez um bom jogo contra a Ponte Preta. Melhor ficar quieto agora, não, mas que bom, tomara que continue assim, Pedro Botelho, tomara que se evolua, que o Atlético tá precisando urgentemente de um lateral esquerdo, e já que tem ele, vai com ele e vamos dar força pra ele. No meio, a volta do David, o Juninho jogou contra a Ponte Preta, jogou bem, mas o David é o titular absoluto. João Paulo, o Felipe, Everton, e aí vai ficar dúvida, Luciana. Ou joga o Paulo Baier, se não jogar o Paulo Baier no 4-5-1, vai jogar então no ataque o Ederson e o Marcão. Ou seja, a dúvida tá praticamente aí, Elias, Paulo Baier ou Marcão. Essa é a principal dúvida. Dúvida não, que o Drubsky eu acho que já sabe que ele vai pôr. Vai pôr o Paulo Baier.
Espero, o Paulo Berto deu uma entrevista pedindo pra jogar. Ele falou que queria jogar agora os 90 minutos nesse jogo. Olha, eu acho que depois do último jogo ele nem precisaria pedir, né? Por favor. Pois é que o Paulo Berto tem 38 anos de idade também. O jogo agora foi quarto e o próximo jogo é agora, domingo, né? Ou seja, é um intervalo pequeno, uma correria, mas depois vai ficar um mês sem jogo. Então vamos pôr o Paulo Berto pra correr, então, né? Vamos se ele estiver cansado, né? ele fica na banheira, faz a piscina. Ele tem 30 dias depois pra se recuperar, né? E uma coisa interessante, uma entrevista do Felipe, Luciano, ele falou que teve uma reunião no CT após o empate contra o Flamengo, o pessoal cobrando empenho e vendo detalhes, porque o Atlético tá começando muito bem os jogos e perdendo os jogos. E segundo o Felipe, essa reunião com a diretoria técnica, com os jogadores, foi muito positiva e deu certo. Tanto que o Atlético sempre tá tomando gol no final, contra a ponta e fez o golzinho no final, né? Ou seja, tomara que dê certo. Esse jogo contra o Bahia, lá em Salvador, é um jogo muito difícil. O Atlético Paranaense está em 12º lugar com 5 pontos e o Vitória está no G4. Se terminasse agora, estaria na Libertadores com 7 pontos. É um daqueles monte de times que tem 7 pontos no campeonato. Qual que é o teu placar para esse jogo? Então, só para falar o placar, a sorte é que o Vitória tem 4 desfalques. É o goleiro Deola, o lateral esquerdo Mansur, o volante Luiz Alberto e o volante Neto Coruja. Ou seja, o Vitória tem 4 desfalques, não joga no Barradão, vai jogar em Feira de Santana, porque o Barradão foi emprestado para o Uruguai para fazer o seu treinamento para a Copa das Confederações. Ou seja, o Vitória não joga em casa, isso é um alento para o Atlético. Então, como eu fui pessimista contra a Ponte e deu certo, agora vou ser um pouquinho mais otimista, então vou votar no 1-0 Atlético, gol do Paulo Baier. Paulo Baier, até diz quem vai ser o gol, olha que beleza, eu vou apostar no 2-1 pro Atlético Paranaense e vamos ver o que vai dar nessa partida. O Alexandro de Gonzaga, Ciro, ele tá só te alertando que a promoção do Coxa é para sócios da Mauá e Arquibancada. Legal, obrigado, Alexandre. Obrigado, Alexandre, pela informação. E o Alexandre, além de um amigo nosso, é um coxa branca de 300 costados. Eu percebo, toda vez ele tá aqui. Não perde um jogo e tá sempre acompanhando o Vida News. Obrigado, grande abraço para você, Alex. E o apelido do Alex no Futebol Paranaense VIP, um grupo do Facebook, é Rubinho. Rubinho? Por causa do Rubinho Barrichello. Olha só! Ele começou como fake lá e depois descobriram ele. E por que ele dava o apelido dele de Rubinho? Ele sempre chegava atrasado? Não, ele não punha foto dele, ele punha foto do Rubinho Barrichello no seu perfil, né? Só por conta disso mesmo. Exatamente. O Glauco Silveira também está dando o palpite dele para o jogo do Atlético. Diz que o Atlético vai ganhar de 4-0. Vai ser otimista assim lá longe, Glauco Silveira. Lu, posso só falar mais uma coisinha do Alex? Pode sim. Então, o Alex fez uns 400 gols, como você já comentou, em 18 anos de carreira. Ele fez 182 gols no Fenerbahçe, 78 gols jogando pelo Palmeiras, 64 gols jogando pelo Cruzeiro, 49 gols pelo Coxa, 20 gols pela Seleção Brasileira, 3 pelo Flamengo e 3 pelo Parma da Itália. Ou seja, mais um gol que o Alex faça então pelo Coxa, ele vai fazer seu gol número 50. Pode acontecer isso agora nesse fim de semana. E é provável que aconteça. Se sobrar uma falta ali, ele guarda. Aliás, é um matador. Paraná Clube, Ciro. Então, Luciano, o Paraná Clube vai enfrentar agora, depois de muitos revés, vai enfrentar agora o Figueirense nesse jogo agora pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Figueirense tá no G4 do campeonato, tá com 9 pontos, o Paraná Clube tá com apenas 4. E é um jogo, Luciano, volta pra Vila, é um jogo que o torcedor tem que ir lá incentivar. Não adianta agora a corneta tá no jogo. Se o torcedor paranista é muito complicado, os torcedores paulistas são muito exigentes. Ou seja, vai no jogo quem quer apoiar os 90 minutos. Se por acaso o Paraná fizer alguma outra vergonha, outro vexame, daí xinga técnico, xinga dirigente, xinga o jogador, mas espera os 90 minutos, apoie o jogo inteiro e depois se acontecer algum absurdo, alguma coisa, então que vai todo mundo, né? Você não concorda? Não, com certeza. Eu não gosto do torcedor que vai. O torcedor que vai pode vaiar no final do jogo, mas nunca durante o jogo. Durante o jogo tem que incentivar. Não, e eu tô vendo gente criticando o Dado Cavalcante, que foi o treinador mais valorizado desse primeiro semestre e já estão xingando. Daqui a pouco a Ponte Preta tá fazendo uma oferta oficial pro Dado Cavalcante, daqui a pouco perde o Dado, depois eu quero ver a choradeira, que quero ver contra outro técnico barato no nível que o Dado tem. E a Ponte Preta perdeu o Guto agora, depois da derrota pro Atlético Paranaense, e agora tá indo com todas as suas fichas no Dado Cavalcante. Ou seja, é um treinador que tá valorizado até pra Série A do Campeonato Brasileiro. O torcedor paranense também tem que ver isso também, né? Antes de você continuar com relação ao Paraná Clube, eu só quero aqui ler 2 participações ainda com relação ao Atlético. Thiago Faria, um abraço, Thiago, ele diz que está na escuta, não estava em casa, mas estava ouvindo o programa. E diz o seguinte, o Glauco é lunático, falar 4-0 pro Atlético, lembrando que no retrospecto contra o Vitória foram 25 jogos,
pontos. 11 vitórias do Atlético Paranaense, 10 vitórias do Vitória e 4 empates. A informação trazida aqui pelo Thiago. E o Glauco Silveira diz o seguinte: eu apostei 4-0 sim, mas eu fui o único que cheguei perto num bolão contra a Ponte porque eu apostei 3-2. Aquele negócio... Tá bom, tomara que você chegue perto também. Não, ou acerte em cheio. 4-0 então, que o Atlético Paranaense já fez grandes jogos, já ganhou de 5 da Ponte Preta fora de casa, já ganhou de 5 do Grêmio fora de casa também, acontece. Ganhou de 4 do Corinthians também no Pacaembu. Às vezes acontece, o time encaixa uns 90 minutos perfeito, pode acontecer. Pode acontecer qualquer coisa. Bom, voltando então para o Paraná Clube. O Paraná Clube está com o time praticamente formado, com o Luiz Carlos no gol, a volta do Ranieri, Anderson, Brenner e o Paulinho, Gilson, Ricardo Conceição, Lúcio Flávio e Ronaldo Mendes, e o ataque Rubinho e Paulo Sérgio. O Reinaldo então já está fazendo fisioterapia, talvez seja liberado para amanhã, vai começar no banco com certeza, que não tem ritmo de jogo, e eu espero realmente que dê mais tempo para o Paulo Sérgio jogar. Claro que ele não fez boa partida contra o Paysandu, ele entrou no finalzinho contra o Oeste, mas ele é um jogador que quem conhece ele, quem viu jogar no Operário, sabe que ele é um excelente jogador e é um matador. E porque o Paraná Clube, Luciana, ele tem o pior ataque dos 20 da Série B do Campeonato Brasileiro. Pior ataque até agora. O pior ataque com apenas 2 gols em 4 jogos. O empatado com o Paraná com apenas 2 gols está o ABC. Ou seja, não está em boa companhia o Paraná Clube nesse quesito, né? E eu tive que ouvir nessa semana uma piada do Rick Paranista lá no Futebol VIP do Facebook. Ele fez uma piadinha comigo dizendo assim: não sei por que você está tão contente com a vitória do Atlético Paranaense, afinal o que são 3 pontinhos? Ora, 3 pontinhos para o Paraná ajudariam, né, Rick? Com certeza, inclusive que o Paraná Clube está empatado no mesmo número de pontos que o Asa, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Ou seja, 3 pontos num campeonato de pontos corridos faz a diferença entre o campeão e o vice, faz diferença para quem cai, quem sobe e quem não cai. 1 ponto já faz uma grande diferença, imagine 3, né? É verdade. Então vamos convocar o torcedor para amanhã, Vila Capanema, 4h20 da tarde. Reinauguração aí do gramado, hein, gente? Exatamente, agora ninguém vai mais poder reclamar do gramado da Vila Olímpica nem da Vila Capanema. Agora tá um tapete, foi trocado todo o gramado, está bonito realmente. E olha, se o jogador bater de canela é porque ele é ruim mesmo, viu? Ok, Ciro Júnior, qual que é o teu palpite para Paraná Clube e Figueirense? O Figueirense é um time muito forte, mas o Paraná Clube em casa vai fazer uma diferença assim, mas não vai ganhar. Eu acredito no 1-1. 1-1. Eu vou apostar no 1-0 para o Paraná Clube, apenas para deixar o Paraná com melhor condição. Não, e o engraçado é que dos nossos ouvintes, quando eu errei da Ponte, que eu falei que a Ponte ganha do Atlético, um monte de gente me falou, pô, bem feito, perdeu. E eu torço porque o Paraná Clube ganha o jogo. É verdade. Eu tô dizendo só o que eu acho. Se eu errar, o placar dele é pensando realmente no futebol. Eu aqui no ar normalmente não faço isso, mas lá no bolão do Facebook eu coloco o que eu acho que vai acontecer mesmo. E daí a gente leva as pauladas, Ciro. Aí só para complementar então minha participação no futebol, amanhã então tem a Série D do Campeonato Brasileiro. O Jota recebe o Londrina no Ecoestádio às 16 horas. 3h54, 3h54. Vida News. Voadora do dia. Bem, a voadora do dia, Ciro, vai nessa situação do bebê que morreu por conta da gripe e por não estar no grupo de risco, o que é brincadeira. Eu espero que o deputado estadual Ney Leprevô consiga aquilo que ele está tentando judicialmente e que o Ciro lembrou bem aqui, que é expandir essa vacina para toda a população paranaense. O Paraná é um estado diferenciado e precisa ser trabalhado como um estado diferenciado pelo frio que faz aqui. Diferente do Nordeste, do Norte e outros locais do Brasil, onde o calor acontece quase durante o ano inteiro. Portanto, é hora do governo federal pensar bem e oferecer a vacina, sim, da gripe para toda a população do estado do Paraná. 3h55. Vida News. Crônicas. Disseram que muitas pessoas são negativas na tua vida, né? Só passam pensamentos negativos. Se você quer correr, vencer, lutar, e alguém chega e diz que você não vencerá em teus empreendimentos, que o teu doente que está lá, querido, no hospital, está num clima de morte. Ó, cara, você tem um parente lá no hospital, o cara chega e diz, ixi Maria, vai morrer já já. Oh, mas o cara é péssimo. Mas tem gente assim, tem. Que atravessarás longa noite de provações, que não mais encontrarás o trabalho que mais desejas, que não te recuperarás de certas perdas sofridas, que não realizarás os sonhos que acalentas,
que os entes amados distantes de ti nunca mais te voltarão ao convívio. Tem gente assim. Falamos coisas boas, mas nós temos que mostrar aqui que tá cheio de gente assim. Que o desgaste do teu corpo físico não mais te permitirá as realizações em que tanto almejas. Eu quero distância de gente assim. Meu Deus do céu, né? Eu oro todos os dias para mim e para todos os meus amigos, para os meus inimigos e para quem mais precisa. Que por essa ou aquela falta andarás sobre a terra constantemente, sobre pedras e espinhos. Tudo isso te disseram. Entretanto, continua agindo e servindo, orando e esperando, porque as opiniões de Deus são diferentes. Jamais, jamais mesmo perca as esperanças, nunca perca, pois ela é o momento de estarmos preparados para o dia seguinte. E para embelezar esse lindo planeta azul que o homem tenta judiar, tenta acabar, Deus determinou que a natureza na terra se vista de verde e de azul, enfim, de cores múltiplas. Prova disso são as flores como os lírios, lindos lírios dos campos. E esse multicolorido terrestre é para que ninguém no mundo esteja sem esperança. Conserva-te em paz, meu irmão e minha irmã, fazendo o melhor que puderes. Deus jamais nos abandonará. Repetindo, Deus jamais nos abandonará. E vamos que vamos, gente! As crônicas de Rogério Ataíde você pode encontrar agora, essa crônica de hoje, já na Rede Mercosul. Entra lá, né? redemercosul.blogspot.com.br. Também toda a programação aqui de hoje. E no rogerioataíde.blogspot.com.br. Vamos que vamos! Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde, Luiz Fernando Mussi. Boa tarde, toda a equipe do programa Vida News. Boa tarde, Curitiba! Boa tarde, meu querido Paraná! Boa tarde, Brasil! Vida News. Boa tarde, Rogério e Ataíde. Mais algumas informações aqui, Ciro Júnior. Um tamanduá mirim adolescente de aproximadamente 2 anos e 3 quilos foi capturado no centro de Ângulo, aqui na região de Maringá. O animal estava no meio da rua e por pouco não foi atropelado por veículos que trafegavam pelo local. Interessante, né? Isso ter acontecido em Maringá, que é uma cidade grande, não é uma cidade do interior. Pois é uma notícia inusitada, né? Inusitada, é verdade. Eu adoraria ver esse tamanduazinho de perto também, né? Apesar que foi em Ângulo, que é ali perto, deve ter muito mato ali pela região, mas deve ser lá 2 meses muito bonito você ver um tamanduá mirim. Ainda bem que ele não foi atropelado. Colocaram no zoológico daí, não? Já levaram para a Polícia Ambiental, antes para se readequar à natureza. Bacana. E a polícia fechou uma distribuidora de carnes que funcionava clandestinamente em um barracão no Jardim Santos Dumont, em Paranavaí, 77 quilômetros de Maringá. No local foram encontrados aproximadamente 1 tonelada de carne bovina. Quando a polícia e os agentes da vigilância chegaram ao barracão, 2 funcionários trabalhavam no corte destas carnes. A mercadoria era armazenada em uma câmara frigorífica improvisada. Também foi encontrada uma planilha com os nomes de clientes. Outra coisa interessante também, que já está no blog da Rede Mercosul, para quem gosta de uísque importado, a polícia bateu uma fábrica de uísque clandestino que falsificava as marcas mais caras do que Olha que no beleza. mundo. E muita gente às vezes está comprando uma marca X, não vou dizer o nome da bebida. Da marca. Paga 100zão na bebida, tá tomando caninha 51, essas coisas que valem 5, 6 reais, né? É um absurdo, ou seja, né? O pessoal tá comprando gato por lebre também na bebida, né? Olha, tem que ter cuidado, viu? Você que pensa que vai pagar mais barato indo num local meio estranho, sem alvará, por favor, muito cuidado. E eu acho engraçado também que muita gente fica tudo feliz que traz do Paraguai. Não faz sentido, E eu paguei $20 lá, uma bebida que custa 120, 130 reais aqui, achando que pode ser original. Eu fico de cara com essas coisas. Original não tem nada, né, Ciro? Só a embalagem que é parecida com a original. Bem isso. E a última informação policial, a Polícia Federal desencadeou hoje uma operação nacional para combater crimes de pornografia infantil. Em Cascavel, no oeste do Paraná, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão e um militar do Exército foi preso por manter em seu computador milhares de imagens pornográficas de crianças e adolescentes. O nome dele, do militar, não foi divulgado. Um absurdo, a gente já falou sobre isso aqui, deveria sim ser divulgado. De acordo com o delegado Mário César Leal Júnior, que comandou a operação no município, são imagens de conteúdo muito forte.
Ele diz que há imagens de crianças de 4 anos de idade. Olha só o absurdo. No computador do militar foram encontradas milhares de fotos que totalizaram 6 gigabytes. A polícia também cumpriu o mandado de busca e apreensão em outras 2 casas e apreendeu um notebook, um HD externo de computador e máquinas fotográficas. No total, 20 policiais participaram das ações em Cascavel. O conteúdo apreendido foi encaminhado para a perícia e o homem preso levado à delegacia da Polícia Federal da cidade. Em todo o Brasil, foram expedidos 26 mandados de busca e apreensão para 16 cidades de 9 estados. No Paraná, além de Cascavel, houve busca e apreensão também em Foz do Iguaçu. No total, foram presas 14 pessoas e 2 adolescentes apreendidos por possuírem imagens de pornografia infantil em seus computadores. Lamentável, triste mesmo essa informação. E hoje eu perguntei para você, ouvinte do Vida News, o que você pensa sobre o projeto de ficha limpa para todos os cargos do executivo, incluindo diretores, secretários, ministros e tudo mais. O ciclista ao vivo aqui participando com a gente no Twitter diz o seguinte: é necessário o povo saber quem está no comando. É o combate à corrupção. Fundamental a transparência num cargo público, é o que pensa o ciclista ao vivo. E ele aproveitou para comentar aqui o que você disse, Ciro. Ele diz o seguinte: sou torcedor do Fluminense. O Berna, com aquele pulo, só queria sair na foto se pegasse. Cavalieri matava no peito tranquilo, diz ele. Não, eu também concordei com ele. Até comentei que o Diego Cavalieri, por ser um goleiro de seleção, pegava. Mas não foi falha do Berna, não, que foi um chutaço do Alex. E outra coisa, eu queria convidar o ciclista Vitor, vir um dia aqui pra gente tirar uma foto com ele na hora do programa, que ia ser bem legal conhecer ele. A gente ia gostar muito. Pode vir, viu, ciclista? Ontem o professor Morozinski perguntou se ele podia também nos visitar aqui no estúdio. Eu gostaria de convidar, não só esperar que vocês cheguem aqui numa possibilidade, mas gostaria realmente de convidar vocês para estarem aqui com a gente. Não, vocês fazem a nossa rádio crescer cada vez mais, inclusive com participações diárias, né, Ciro? Pois é, eu não vou citar nomes assim, mas tem vários ouvintes que, pelo menos uns 8 ou 9, estão vindo aqui constantemente aqui visitar o nosso estúdio. A gente já tem vários vindo e não pediram pra vir. A Silvia é uma delas, tá aqui hoje de novo, né, Silvia? Grande abraço pra você também. E nós estamos terminando mais uma edição. Olha só, a Paula Gomes, jornalista, mandando aqui no Torpedinho, ela disse assim: eu também quero. Venha, Paula Gomes, venha você também. Venha nos visitar. E vamos encerrar mais um Vida News hoje, Ciro? Infelizmente, né, Luciana? Tava tão gostoso? Tava bom, mas segunda-feira tem mais, muito mais pra todos nós. Um bom final de semana, Ciro. Bom final de semana, Silvia. Bom final de semana, Lu. Até segunda-feira. Até segunda-feira, se Deus quiser. Um grande abraço a todos vocês que acompanharam a nossa programação do Vida News. Fique agora com a nossa programação local de músicas evangélicas. Voltamos segunda-feira, às 3 da tarde. Um abraço para você. Você ouviu Vida News. De volta segunda, 3 da tarde. 3 da tarde. 3 da tarde. 3 da tarde.